Olá, meu nome é Félix Santos. Eu estou representando a equipe composta por mim, Gabriela, Laís, Patrícia, Sinara e Thaís. Eu vou falar um pouco sobre o filo quinorrinca. Aqui alguns dos temas, da temática que eu vou falar ao decorrer do seminário, né, que eu vou falar um pouco sobre as características gerais, a parede corporal desses animais, a sua alimentação e digestão, sistema nervoso, eversão da invaginação e locomoção, sistema excretor, reprodução e um breve resumo sistemático desse filo. O filo quinorrinca, cuja palavra vem do grego e significa focinho móvel. Esse nome se dá devido à estrutura da cabeça, né? Que é uma cabeça retrátil, né? Que é uma cabeça que ela literalmente entra no corpo desses animais, ou seja, uma cabeça móvel, um focinho móvel. Antigamente, esses animais eles eram conhecidos como equinodérida, que significa basicamente pescoço espinhoso. Esse nome também se dava a essas estruturas aqui espinhosas localizadas nessa região do colo, ou também conhecido como pescoço desses animais, dos quinorríncos. Esses animais eles são triploblastos e são blastocelomados, eles não possuem um celoma verdadeiro, né? Eles possuem uma simetria bilateral, ou seja, se feito um corte nesses animais, eles serão divididos originando duas partes iguais. Esses animais eles foi descoberto na França em 1841, lá na costa francesa, e de lá para cá foram descobertos cerca de 200 espécies desses animais. É um filo pequeno, assim também como o seu tamanho. Esses animais eles não chegam a passar de 1 milímetro de comprimento, a grande maioria encontrada é até bem menor do que isso. Esses animais eles possuem um corpo achatado ventralmente, como vocês podem ver na imagem, eles possuem esse corpo achatado aqui, nessa parte ventral. E eles possuem um sistema digestivo completo, da boca, que é localizada nessa parte mais anterior, ao ânus, que é localizado no seu último segmento aí do corpo. Há a presença de estruturas nesses animais, principalmente localizadas nos machos, presentes nos machos, localizada aí na sua superfície ventral, que são chamados de tubos adesivos. Em algumas espécies, eles também são encontrados tanto nos machos quanto nas fêmeas. A real função dessa estrutura ela ainda é incerta, apesar que acredita-se que seja utilizado pelos machos para fixar nas fêmeas, para facilitar na hora da copulação, né, para se reproduzir, ou está ligado, quando há presença, né, tanto no macho quanto na fêmea, pode estar ligado à fixação no substrato ou em algum outro tipo de estrutura. A característica distintiva desse filo é que esse corpo ele é revestido por uma cutícula quitinosa que é dividida em segmentos: cabeça, colo ou pescoço e tronco. Como eu falei, a sua cabeça ela tem esse formato de cone oral, né? É uma cabeça retrátil, onde esse animal ele tem a capacidade de fazer com que essa cabeça ela adentre no seu corpo, literalmente a cabeça ela entra no corpo desses animais. E o seu colo ou pescoço, né, que são a estrutura onde tem placas cuticulares, também chamadas de plácides. Essas estruturas elas vão servir como um aparato de fechamento nesses animais. Quando essa cabeça é retraída, essas placas cuticulares elas literalmente vão fechar nessa parte mais anterior, funcionando exatamente como um aparato de fechamento. E o tronco, que é dividido em 11 segmentos no indivíduo adulto, onde há a presença de vários espinhos no decorrer da extremidade desse tronco. A parede do corpo
desses animais, como eu já havia dito, possui uma cutícula quitinosa e uma epiderme não ciliada. Ou seja, esses animais eles não possuem cílios locomotores, né, que vão ajudar na sua locomoção. E mais adentro dessa epiderme existem elementos do seu sistema nervoso. Tem também músculos intersegmentais, transversais, dorsolaterais e ventrolaterais, e músculos bem importantes que são os músculos longitudinais anteriores, que eles vão funcionar literalmente para que haja essa retração da cabeça, como eu falei, que essa cabeça dos quinorríncos ela adentra no seu corpo, então o que faz essa cabeça retrair são esses músculos longitudinais presentes nesses quinorríncos e também os músculos dorsoventrais. Se os músculos longitudinais eles vão retrair essa cabeça, esses músculos dorsoventrais eles vão vão criar uma espécie de pressão hidrostática, né, fazendo com que essa cabeça ela protraia, ela literalmente ela saia, aí formando esse movimento de retrair e protrair. Bem, como eu disse, o sistema digestivo desses animais ele é completo, da boca ao ânus. Esses animais eles se alimentam de materiais orgânicos finos, mas também eles se alimentam de diatomáceas. Em alguns animais foram encontrados vestígios, né, de algas unicelulares dentro do seu intestino. Por isso, por isso daí veio a hipótese que eles se alimentam dessas diatomáceas, embora as suas funções essas características desses animais elas sejam um pouco incertas. Aqui, como vocês podem ver, a presença desses estiletes orais e o cone bucal, onde se encontra a boca. Há também a presença de uma faringe aqui, mais posterior, e um esôfago. Esse esôfago ele apresenta algumas glândulas que não se sabe ao certo. É tipo uma espécie de cílios, mas não se sabe ao certo a sua função. Provavelmente deve estar ligado à digestão, por se encontrar no esôfago, mas não se sabe exatamente a sua função. E aqui o seu intestino, onde se localizam as suas glândulas, né, digestivas aí desses animais, e bem mais posterior aqui o seu ânus, que se localiza no seu último segmento, como eu havia dito. Bem, o sistema nervoso desses animais é bem simples. Eles possuem um anel nervoso ganglionar. Eles vão possuir cerca de 10 gânglios, onde cada gânglio ele vai originar um cordão nervoso, cujos são esses aqui, informados nas imagens. A gente só vê dois, porque na maioria das espécies, esses cordões nervosos, né, eles são preservados. Aí por isso que na grande maioria das espécies serão só observados esses dois cordões nervosos aqui que ficam localizados na parte ventral aqui. Isso aqui é um corte transversal do animal e aqui os cordões nervosos. Esses animais eles apresentam alguns órgãos sensoriais, né, como o cérebro, que está aqui localizado, é um cérebro multilobado, está aqui localizado ao redor da faringe, né, do início aqui da faringe. Eles possuem os escalídeos, que são estruturas quimioreceptoras, e algumas espécies também possuem ocelos, né, que são estruturas bem simples e bem comuns. O próprio nome já diz, ocelo é uma espécie de olho, mas um olho bem primitivo, e algumas espécies de quinorríncos eles apresentam esses ocelos. Como eu havia dito, a cabeça desses animais ela é retrátil. Como vocês podem ver nessas imagens aqui, a cabeça ela literalmente adentra desse animal e depois ela sai. E esse movimento ele está ligado
internamente, intimamente, né, a locomoção desses animais. Tanto esses músculos circulares e longitudinais, né, que estão correlacionados com esse segmento, que fazem tanto esses músculos que fazem tanto esse movimento de retração e protração dessa cabeça, mas também músculos que ajudam os animais a fazerem movimentos tanto dorsais quanto também movimentos laterais. Eu vou mostrar um vídeo que ele exemplifica bem esse movimento aqui. Ó, como vocês podem ver, ó, a cabeça ela é retraída. Reparem que há a presença desses espinhos aqui, também chamados de escálides. Eles vão servir justamente como uma âncora, se fixando ali no substrato. Né? Esses quinorríncos eles não nadam, não são animais livres, e eles não possuem cílios para que ajudem na sua locomoção. Então esses escálides eles vão servir para fixar. Aí quando essa cabeça ela é retraída, que ela é protraída, vai fazer com que esse corpo do animal ele seja puxado por conta da fixação desses escálides no substrato. O sistema excretor desses animais é bem simples também. Eles possuem um par de protonefrídeos localizado na superfície lateral do 11º segmento. Essa informação foi tirada do Barnes, mas no Brusca, na terceira edição, ele já conta em mais detalhes sobre isso. Ele fala sobre que o protonefrídeo ele é localizado aqui no 8º segmento, onde tem o seu nefridioduto, e o nefridióporo ele se abre aqui logo depois do 8º, no 9º segmento, se abre lateralmente no corpo desses animais. Sobre a trocas gasosas desses animais, ocorrem por difusão mesmo, difusão simples, e embora essas características e essas funções elas serem pouco estudadas e não se sabe muito sobre isso. A circulação e o transporte interno desses animais se dá mais pela movimentação do seu corpo. Sobre osmorregulação, apesar de não se saber muito, sabe-se que os quinorríncos eles vivem tanto em ambientes com a salinidade muito baixa mesmo, como também em ambientes com um alto índice de salinidade. Então deve ser bem interessante essa parte aí da osmorregulação desses animais. A reprodução. Bem, os quinorríncos eles são animais dioicos, eles possuem os dois sexos, né? E nos machos, a região ali do gonóporo, onde nessa foto aqui mostra, ele geralmente ele está associado a 2 ou 3 espinhos ali penianos, que provavelmente está associado ali para facilitar na copulação desses animais. Embora essas estruturas elas não tenham uma função definida corretamente, não se sabe ao certo. A cópula desses animais ela nunca foi observada. Apesar da fertilização deles ser interna, mas nunca foi de se saber, né, que essa fertilização é interna. Esses animais eles nunca foi visto a copulação em si desses animais. Como vocês podem ver, nos dois sexos desses animais, eles possuem gônadas saculares pareadas, né, com gonodutos que se abrem separadamente, né, no segmento terminal do animal. Tá vendo aqui, ó, o gonóporo, aqui o gonoduto. E nos machos, né, como eu falei, o gonóporo está associado lá aos espinhos. E as gônadas femininas elas incluem algumas células germinativas e nutritivas que vão produzir vitelo, né, para os ovos, né, em desenvolvimento. Cada oviducto desses animais aqui, ó,
os oviductos, eles vão ter esse divertículo, né? Que vai servir como um receptáculo seminal, que antes de terminar, no final aqui vai ter o gonóporo, né? No final desse oviducto vai ter o gonóporo. Na imagem ele mostra melhor aqui. Bem, como eu disse, a cópula desses animais ela nunca foi observada, mas os ovos desses animais, esses ovócitos, né, depois de fertilizados, eles vão ser revestidos por uma espécie de envelope de lodo e detritos, e depois ele vai ser posto no sedimento, né? Quando o jovem já está, né, em desenvolvimento, ele apresenta menos segmentos do que os animais adultos. Eles apresentam cerca de 9 segmentos ali quando ainda está na juventude. E eles realizam mudas, espécies de mudas, né? Cerca de 6 mudas até que consigam fazer esse desenvolvimento completo para que fique com a morfologia similar com os adultos. E também os seus arranjos espinhosos eles são um pouco diferentes ali. Você vai perceber que tem menos espinhos do que os indivíduos adultos. Essas mudas elas ocorrem literalmente nessa transição, né, da fase jovem para a fase adulta. Mas alguns pesquisadores eles acabaram descobrindo que alguns adultos eles acabam fazendo essas mudas também. Bem, aqui um breve resumo aqui do sistemático do filo. O filo ele apresenta duas classes, que são as classes Ciclorrágida e a classe Alomalorrágida. A classe Ciclorrágida ela apresenta algumas diferenças, né? Ela tem cerca de 14 a 16 placas de fechamento, que eu falei lá que são localizadas lá na região do colo ou pescoço, né, das espécies. O tronco ele é espinhoso e circular, tem um formato circular. Quando você faz um corte transversal, ele tem um formato mais circular, mas ele pode também apresentar um formato um pouco triangular. Esses animais eles são comuns na lama marinha e nas areias subtidais. A classe Alomalorrágida elas são relativamente mais pequenas do que as outras e além disso elas possuem menos placas de fechamento. Acho que pelo seu tamanho ser menor, aí acaba que comportando menos placas nessa região do colo ou do pescoço. Elas possuem cerca de 6 a 8 dessas placas cuticulares lá de fechamento. E o seu tronco possui alguns espinhos, não são tantos como a outra classe, e eles são distintamente triangulares. Quando você faz o corte, você já percebe logo que ele é bem triangular. Por isso que há uma diferenciação em relação a outra classe. E eles são animais também comuns na lama marinha. E aqui as nossas referências, né? O livro do Barnes, o Brusca e Brusca, e o Hickman. Os três foram utilizados. Apesar do Barnes ele ser um pouco mais antigo, a gente conseguiu tirar algumas informações do livro. E o Brusca e Brusca e o Hickman, que são livros mais atuais, edições mais atuais, né? O Brusca era a terceira edição e o Hickman a 16ª, e tinha as informações mais completas, né, sobre esses animais. E obrigado.